MS Dia previu informação até você nessa edição. Eu entrevisto alguém que é auditor fiscal, que foi vereador, que foi presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, numa época bem tempestuosa da política local. Alguém que tem muito a contribuir com inteligência ao debate da gestão pública, que estava sumido por um tempo, mas que agora aparece como um dos coordenadores da campanha de André Puccinelli ao governo do Estado. Eu falo com Mário César nessa edição. Mário, obrigado pela entrevista. Bom falar contigo. Saudade do nosso amigo, os nossos embates saudáveis na Câmara de Vereadores. Sim. A presença da imprensa é muito importante até para poder registrar, né, tudo que é feito. Hoje não é tanto quanto naquela época, né? Não só na Câmara, acho que em qualquer órgão público é tudo muito mais arrefecido. Com certeza. Como você vê esses novos tempos assim? Eu vejo com bons olhos, né? Eu vejo porque hoje a informação não alcança a população, né? A gente tinha dificuldade lá na ponta, né? Era aquela coisa de massa de manobra, digamos assim, e se alimentava só daquilo que algumas pessoas poderiam falar. Hoje não, hoje o alcance está em tudo quanto é lugar, as redes sociais, WhatsApp, todas as mídias, né? Então hoje a população, de um modo geral, está muito mais informada e muito mais participativa. Você é um político que se comunica bem, isso é uma vantagem grande, né? Mesmo assim, você não acabou não se elegendo na primeira campanha que você concorreu. O que aconteceu naquela situação? Olha, é o peso do novato sempre? Olha, em 2004 era uma campanha completamente diferente de que agora, né? Naquela podia de um tudo, né? Tinha brinde, camiseta, boné, churrasco quente, carreteiro, galinhada, né? Era uma festa interessante que eu acho que eu acho que de certa feita movimentava a economia local, né? E gera a questão do pertencimento mais claro. Né? Isso, né? As camisetas dos políticos, daquelas coisas todas, do seu candidato, né? E aí a gente conseguia fazer uma campanha muito, muito gostosa. As pessoas se envolviam cada vez mais do ponto de vista do amor, digamos assim. E essa foi minha primeira campanha, minha primeira eleição, né? Minha primeira disputa, que eu disputei até pelo PPS. Mas de qualquer sorte, eu não me elegi, mas eu bati na trave. Eu fui o 22º mais votado. Naquela época era 21 que entrava na Câmara. 21 vereadores. Eu não me elegi por 258 votos. E uma surpresa para mim, né? Porque o nicho de votação das pessoas que disputavam a eleição, das pessoas que já tinham uma representatividade, alguns com sobrenomes, porque existe uma coisa sobre sobrenomes, sobre as famílias, sobre o tradicionalismo que existia aqui. E para a minha experiência, a primeira foi muito bom. Você ficar de primeiro suplente, com 21 vereadores, ser o 22º, foi muito bom para mim o resultado. Aí você sai da vida profissional, você é auditor fiscal, que é um cargo muito cobiçado aí por quem presta concurso, né, ganha-se bem e tal, muito mais aí que por cargos políticos, e vai para a política. O que te levou a isso na época? Então, eu era no Rio de Janeiro, eu era só da Marinha Mercante, eu era tenente da Marinha, piloto da Marinha, e aí fiz um concurso em 1990 para o auditor fiscal da Receita Municipal, passei no concurso, e você, como você está na área pública, às vezes você consegue se misturar a área pública com a política. Em 97, quando o André virou prefeito de Campo Grande, elegeu em 96, ele me convidou para um cargo de direção, para ser o diretor de fiscalização do município de Campo Grande, e aí foi trabalhando tecnicamente, e você acaba se envolvendo politicamente nesse cenário. Foi quando então eu me filiei ao MDB naquela época. E aí você acaba participando de maneira mais efetiva na política, fui gostando, comecei a representar os candidatos naquelas reuniões que o candidato não pode ir. A política é uma coisa boa, né? Se você conseguir transformar a vida das pessoas, fazer alguma diferença com a política, ela é um fator de permita, transformação, né? Eu até tenho dito isso nas reuniões, quando a gente fala assim, fazer uma reunião política, eu não gosto de política, eu acho que pelo contrário, nós temos que participar, né? Eu tenho uma máxima que eu digo o seguinte: quem não gosta de política vai sempre ser governado por quem gosta. Eu só posso mudar se eu participar, né? E quanto mais gente participar, mais o político tem que trabalhar. Ainda mais hoje, como falamos das redes sociais, de todo o alcance que tem. Então,
a política está inserida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ainda que as pessoas não pensam isso, né? Estamos falando de pouco tempo agora de tarifa de transporte coletivo, que impacta em todo mundo. Se não for uma resolução política, a passagem de ônibus teria aumentado, entendeu? Então, eu acho que a participação política ela tem que ser intrínseca na sociedade como um todo. Agora, depois disso vem a vitória, você chega à Câmara Municipal, né? E depois tem um mandato muito bom, brilhante, técnico, você consegue destaque e até chega a ser presidente da Câmara Municipal. Você imaginava depois que seria tão difícil o teu ciclo como presidente? Naquela época, as redes sociais elas estavam começando a tomar a dimensão que elas têm hoje, então era uma novidade muito forte, participação popular e também o negacionismo da política. Sim. Você pega esse começo dessa onda que acabou determinando em muita coisa, em muitas eleições e até movimentações da justiça, depois a gente vai falar mais sobre isso. Nós até quando nós... Eu me elegi em 2008, fui um dos mais votados em 2008, tive uma grata surpresa da quantidade de votos que eu tive. Fiz um bom trabalho, graças a Deus, tanto é que eu me reelegi em 2012. Com uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Eleger é fácil, porque eleger você é fato novo. Eleger é expectativa do novo. Reeleger é resultado do trabalho. Né? Então, eu consegui me reeleger em 2012 e dentro do trabalho que nós fizemos na Câmara de Vereadores, até porque eu fui presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, fui líder do prefeito na época de 2009 a 2012, consegui fazer um trabalho muito interessante de maneira com os pares na casa, né? Porque a eleição para o mandato é a população que escolhe, a eleição para presidente são os vereadores que escolhem. E aí já eram 20, e naquela ocasião já 29 vereadores. Já aumenta a dificuldade. Em 2008, quando eu me elegi, 21, e em 2012, quando eu me reelegi, 29, né? E aí eu tive 20 votos para mim e 29 contrários, quem concorreu comigo, e eu virei presidente da Câmara de Vereadores. Foi o maior aprendizado da minha vida, porque todo mundo vinha surfando numa seara de tranquilidade política. Quando foi em 2013, houve aquela ruptura e tudo que aconteceu em 2013 até 2016, né? E a cidade sofreu muito, né? Muito. A cidade perdeu muito. A cidade vinha num processo de crescimento interessante. Os números apontam isso. A gente vinha numa evolução muito legal. O Campo Grandense estava mal acostumado no bom sentido de bons gestores, entendeu? E de repente uma ruptura e a cidade começou a não ser tão boa do ponto de vista de gestão, não de viver, nada disso, do ponto de gestão como era outrora. E nesse período, quando você identificou que seriam tempos difíceis? Logo no começo, logo de cara? Porque ali, eu acho que 2013 quando findou a eleição, em outubro. Ah, tá no tempo de transição. Quando findou a eleição, nós começamos a sentir que a situação não seria boa. Até porque a eleição, ela é uma eleição muito combatida, como todas as eleições, né? Existe lá no segundo turno um aquecimento muito grande da discussão entre o candidato da situação na época e quem acabou ganhando, né? Mas depois você tem uma vitória expressiva de quem ganhou, e aí vem o período de transição, onde Campo Grande também estava acostumado a uma transição mais tranquila. Porém, né, depois tem aquela situação de uma dicotomia, de uma separação absurda entre Câmara, que é o Legislativo, e o Executivo, e isso vai muito para a imprensa. A roupa está sendo a roupa suja, às vezes até nem tinha tanta roupa suja, mas ia-se essa impressão para a população, para a imprensa, uma imprensa, principalmente a mídia eletrônica, de quase uma novela diária de conflitos, tensões, dificuldades e conjecturas que às vezes eram até um pouco distantes da realidade, depois até se tornar realidade ou não também, né? Nós sentimos essa dificuldade pelo seguinte, isso é o pensamento do Mário César. Quem ganha é generoso, quem ganha agrega. Até o executivo, o prefeito de Campo Grande. Então a eleição acabou o play, entendeu? A gente não tem inimigo político, tem adversários, né? E o adversário de hoje pode ser um aliado de amanhã. É natural que aconteça isso, né? A gente via quando tinha a época de que permitia as coligações proporcionais, partidos que outrora eram adversários, nas próximas eleições estão coligados. Você sendo do MDB, o MDB ele ganhou a eleição em Campo Grande em 2004, ganhou a eleição em 2008,
né, ganhou a eleição para governo do estado em 2006 e em 2010. O Alcides Bernal, que foi o caso quem ganhou naquela época como prefeito em 2012, ele chegou a concorrer numa das chapas de aliados do MDB, pelo Partido Progressista, se eu não me engano, em 2010 ou antes até. Então esteve do mesmo lado. Depois era uma ruptura. Na eleição de 2008, quando eu disputei a eleição, ele era da minha chapa. A coligação fazia parte. A coligação, mesmo fazia coligação. parte. Aí ele foi vereador comigo por 2 anos, aí ele se elegeu deputado estadual também na chapa do próprio MDB. Em 2010. Em 2010 para... Ou seja, no horário político, normal. no mesmo horário, estava ali. Tranquilo, entendeu? Mas aí depois da eleição, inclusive com os partidos que o apoiaram no segundo turno em 2012, né? Que no caso é PT e PSDB. E PPS naquela época, e vários outros partidos, houve um distanciamento dele. Ou melhor, ele que se distanciou de todos, né? Foi vereador, deputado estadual, conhece o relacionamento, como é que é executivo e legislativo, não era uma pessoa que não tinha conhecimento. Não é recipiente. Não é nada disso, eu tive vivência de tudo isso. E de repente ele se sentiu no direito de que ele não queria mais assunto. Ele queria o contraponto. Ele gostava do contraponto. E desde o início, como eu falei, findou a eleição, até quando fim da eleição, estamos discutindo o orçamento que vai ser aplicado na eleição, na gestão seguinte. O orçamento que ia ser aplicado em 2013 com a gestão dele. Então, em nenhum momento que se discutir isso. Mas só se polemizar. Mas assim, política também é feita de estratégia e de... Hoje, olhando para trás, aquele ano de 2013, 2014, onde, por estratégia política, por exemplo, o PSDB descola de todo aquele conflito e depois foca na tua própria campanha em 2014, que seria um azarão, Reinaldo, e consegue chegar no segundo turno e ganhar do Delcídio. Mas ele sai daquela confusão. E aí, dos 29 vereadores, vocês começam a ser, de certa forma, pelo que se lembra, está registrado isso, serem provocados e provocarem também, não digo todos, mas alguns, né? Hoje teria como fazer diferente aquela situação, porque tudo aquilo culmina numa quase saída do prefeito em dezembro, depois a saída dele em março, e aí o que era uma guerra de mídia vira uma guerra política, e depois a justiça entra no meio e piora tudo, e aí transforma a situação numa verdadeira novela, que eu acredito que em nenhum lugar do país foi algo tão quente, tão de certa forma, um roteiro tão equivocado, esquisito, aleatório do que aconteceu. Ficava até difícil de explicar, né? Como jornalista eu acompanhei muito na época e... Nós não tínhamos outra alternativa, tá? Nós até procuramos uma outra alternativa. E o legislativo, para quem não sabe, ele é um poder fiscalizador e até moderador do executivo, para poder alinhar as coisas, né? Nós, da Câmara de Vereadores, se nós tivéssemos a vontade de continuar num processo de cassação, como foi dito tudo isso aí, isso não foi assim que aconteceu, né? O Ministério Público, em março de 2013, já estava pedindo afastamento do Bernal. Aquela coisa de contrato emergencial, de não pagar as empresas, aquelas coisas todas, o próprio Tribunal de Contas. Ou seja, todos os assuntos que não eram eleitorais, eram fatos novos. Fatos novos, né? As pedaladas fiscais, digamos assim, que era inerente, que foi um motivo de cassação da Dilma, inclusive, e nós estamos sempre tentando fazer a aproximação com então o prefeito naquela época. Veio a CPI da inadimplência, que a imprensa apelidou de calote. Sim. Né? Durante o decorrer da CPI apurou-se que tinha dinheiro e não se pagava porque não queria pagar. Isso com relação aos restos a pagar que tem de uma gestão anterior para essa, como teve da gestão do Bernal para o Marquinhos. Sim. E outras inerentes à própria já, nem resta a pagar. São os contratos vigentes que estão trabalhando ali, que ele, de maneira individual, ele queria tirar aqueles contratos e colocar contratos novos de maneira emergencial. Ponto. Findou-se a CPI, nós tínhamos inúmeras razões para pedir uma comissão processante. E a Câmara não fez isso. A Câmara não propôs uma comissão processante. Ela encaminhou os relatórios para o Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAD, OGU, e ficamos na nossa. Nós não fizemos um indicativo de cassação.
Tanto é que o Alex, que era líder do prefeito à época, ele falou que ele estava trabalhando na Câmara para que a gente não fizesse indicativo de cassação e não foi feito. Quer dizer, se nós estivéssemos com viés de cassação, eu tinha todos os indicativos, já preparava e já mandava nada disso. Aí é que vieram os requerimentos de fora pedindo uma CPI. Foram 7 requerimentos, aprovamos, um deles estava coberto de ilegalidade, foi para o plenário, aprovamos no plenário, e aí houve aquele trâmite todo ali que Campo Grande não merecia aquilo, tá? Mas não tinha como a gente não sair dessa situação. Tanto é verdade, o próprio corregedor do Ministério Público foi na Câmara de Vereadores intimar os vereadores que se a gente não cumprisse o nosso papel fiscalizador, nós iríamos cometer um crime de omissão. E até teve um mal-entendido dos vereadores que ele disse que o nosso voto não podia ser sim ou não, tinha que ser sim o porquê e não o porquê, e nós falamos que o nosso regimento não prevê isso, é sim, não e pronto. Entendeu? Naquela época, o país também estava mudando com relação à justiça, com uma lei que começou a autorizar o Ministério Público ter poder de polícia. E o Ministério Público não é uma pessoa só, uma coisa só, ele tem várias facetas e ângulos. Tal. Um desses ângulos resolve colocar a câmera na parede e até depois traz o Bernal com aquilo tudo, com a Operação Coffee Break, que acaba virando uma operação bem na época que se tinha a Lava Jato, lá no começo dela e tal. Depois disso tudo, você consegue, como alguns outros vereadores, uma remissão lá, se resolver com relação a isso. A forma como tudo foi conduzido naquela operação, né? E aí, no caso, a mídia responde pela mídia, mas a própria justiça ela tem todos ritos diferentes, a forma de trabalhar tudo aquilo. Você acha que foi um pouco espalhafatosa naquela situação toda? Olha, eu não vou dizer que foi espalhafatoso, porque era um momento à venda, né? Eu me lembro que em 2013, aquela coisa dos estudantes, do passo estudante, né? Tinha uma coisa no Brasil que as passeatas também. Que o gigante acordou. Sim. Né? A sociedade veio participar, o gigante acordou. Então, como você falou, foi um momento de transição de um modo geral. E com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Lava Jato, seja lá o que for, as pessoas foram nesse mesmo viés, entendeu? Eu só acho que houve um excesso. Acho, não tenho certeza que houve um excesso. Tanto é verdade que ele voltou para o mandato por uma liminar, e depois que terminou o mandato, a liminar caiu e a cassação foi legítima. Então, quer dizer, depois que o prefeito terminou o mandato, a ação popular caiu, a cassação foi legítima, não ocorreu nenhum erro. Quer dizer, uma história difícil de explicar, né, para todos os lados. Explicar para todos os lados, né? Eu, inclusive, nem quis mais ir para a reeleição por conta disso, porque a gente quer contribuir de maneira de gestão, de maneira proativa, de uma maneira que a gente possa contribuir com os melhores resultados, com os recursos públicos que é oriundo da sociedade. Eu resolvi, daí quando aconteceu aquilo tudo, em 2015 já reuni meu gabinete e falei, olha, eu não vou para a reeleição, como você já havia dito nisso, eu tenho meu emprego, eu tenho minha tranquilidade, eu não preciso passar por tudo aquilo que eu estava passando, não tinha necessidade disso, e resolvi voltar para a minha atividade profissional, né? Estava licenciado por conta do mandato, e vida que segue, embora gostando muito de política. Agora, existe um preço, né? Por exemplo, assim, quando você faz essa opção de não estar mais na política, pelo menos dá uma certa licença da política, e outros vereadores também que tinham uma contribuição grande com a capital, de muito tempo, de conhecer o sistema, de conhecer como ajudar, porque as coisas não são tão práticas como as pessoas imaginam, né? Às vezes, para conseguir uma resolução de algo, tem que se estudar muito, apurar, tem um trabalho de equipe interno, de bastidores também numa casa de leis, dos assessores e da equipe da própria casa de leis. Posteriormente, a gente vê um índice de renovação de 70% na Câmara, e depois uma Câmara mais quietinha, uma Câmara mais solidária, talvez, com o Executivo, e uma forma diferente de fazer política. Isso também, uma população menos presente também, que é consequência também do ambiente político. Isso tudo é muito em confiar demais na internet, que a mensagem vai chegar pela internet, e confiar que as pessoas estão se engajando pela internet, não tanto presencialmente. A pandemia chegou a enterrar de vez essa situação, e aí esse processo que vinha de antagonismo ao que era antes, ele acaba se ratificando. Como que você vê? Eu vejo o seguinte, eu tenho uma visão completamente diferente. A política hoje é mais medíocre? Ela é mais limitada? Eu não digo que ela é mais medíocre, tá?
eu digo que precisa de mais participação da sociedade. Eu diria que nós deveríamos nos colocar à disposição para isso. Né? No caso, o cidadão geral, ele é um geral, entendeu? Ele, ao invés de ficar de longe criticando, ele vinha, eu quero que esteja de perto fazendo parte da mudança. Tá? Que cria uma concepção pejorativa quando você chega num lugar, assim, até para fazer uma reunião política. Não, política eu não vou, porque política é tudo igual. Política não é tudo igual. Não existe político sem voto. Se existe um bom político porque ele foi eleito, se existe um mau político ele também foi eleito em qualquer atividade profissional. Só que a nossa política, digamos assim, ele passa pelo crivo popular. É um concurso. É um concurso popular, né? Então, quer dizer, dessa feita, eu acho o seguinte, quando eu virei vereador, eu ouvia muito da sociedade que a gente busca os votos nos bairros, depois nunca mais volta nem para cumprimentar. Vocês fizeram a Câmara Itinerante. No meu mandato de vereador, eu criei o meu projeto que se chama Pé do Bairro. Eu estava sistematicamente nos bairros, inclusive eu tinha os meus jornaizinhos distribuindo nos bairros, por isso que, de certa feita, eu tive menos dificuldade de reeleição em 2012. Quando eu me torno presidente da Câmara de Vereadores, eu percebi que eu precisava levar a Câmara ao encontro da sociedade. Então nós criamos duas modalidades, sessão comunitária e sessão itinerante. Né? E nesse sentido, até por conta da maneira que o prefeito da época fazia a gestão dele, eu deixei os vereadores serem protagonistas das suas histórias. Né? Eu me lembro de uma vez que nós fomos inaugurar uma estação de tratamento de esgoto ali no Brasil, e eu falei que determinado vereador, o Eduardo Romero, ele ia falar em nome da Câmara porque ele era presidente da Comissão do Meio Ambiente. O cerimonial do então prefeito falou, não, ele não vai falar em nome da Câmara. Se quiser falar, quem fala em nome da Câmara é só o Mário César. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, não vou brigar com o cerimonial, não vou brigar com o prefeito, beleza. E aí, na hora de passar a palavra para o presidente da Câmara de Vereadores, falando da Câmara... Vocês teriam essa autonomia de decidir quem fala. Mas aí eu não vou brigar com o cerimonial, não vou entrar nessa bola dividida, tinha alguns deputados, inclusive, no palanque. Eu subi com o presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentei todas as autoridades, cumprimentei a população, mas eu pedi para quebrar o protocolo e chamei o Eduardo Romero para falar. Entendeu? Então, não briguei com ninguém, saí, depois o prefeito ficou bravo comigo. Eu quero quebrar o protocolo, que chamar Eduardo Romero, porque ele precisa da Comissão de meio ambiente, é inerente à atividade. Então, quer dizer, eu deixei os vereadores ser protagonistas da história. Né? A gente fala o seguinte, eu brinco lá, né? Eu tirei a tampa do executivo em cima do vereador e deixei as pulguinhas polares, para eles poderem ser protagonistas, falar, se expor, a gente ia para os bairros, a gente andava. Quantas ações a Câmara de Vereadores fez, né? As pessoas começaram a saber mais os nomes também. Não, quantas ações? Da dengue, a gente foi para os bairros carregar, limpar os terrenos baldio, né? A gente fez cadeirata, que tem carreata, passeata com os cadeirantes, né? Essa vaga não é sua nem por um minuto, né? Violência no trânsito. Nós fizemos várias ações da Câmara de Vereadores se expondo no meio da rua com relação à nossa exposição, que ela é natural, que o vereador é o representante mais próximo da sociedade. A Câmara itinerante, então, é aquela que era feita nos segmentos de classe. E a Câmara comunitária era na comunidade, onde ela tinha vez e voz. Os vereadores ficavam sentados e quem falava era a população. Então, a gente conseguia interagir com a sociedade, que é deixar a sociedade ser protagonista da história, porque nós somos representantes deles. Então, nesse momento aconteceu tudo isso. Findando esse mandato, veio um novo prefeito, e aí, de repente, isso traduziu em harmonia entre legislativo e executivo de maneira muito tranquila, que chega a ser até... não vejo essa expressão, né? Porque o que se discute na Câmara de Vereadores, que a gente fala ali, entre a gente, entre os debates, não sei o quê, não passa do pontilhão da Ceará. Se nós não sairmos do nosso ambiente e ficarmos tão só refém da imprensa e das mídias sociais, entendeu? A discussão fica lá dentro. O discurso fica abafado. Fica abafado lá dentro. Se eu não sair para eu falar isso aí, as coisas ficam muito, muito diminutas ali dentro. Agora, essa questão da participação popular, da coragem de enfrentamento, no bom sentido, tem feito a diferença para o pré-candidato que você tem assessorado hoje numa pré-campanha, que é o André Putinelli,
já foi 2 vezes prefeito de Campo Grande, foi governador do estado por 2 vezes e tem aparecido como líder em várias pesquisas. É alguém que anda muito pelo interior e alguém que anda muito pela capital. Inclusive, eu acredito que seja até o candidato mais velho de todos, né? Mas mesmo assim gosta de gente, anda, conversa e na época de poder era alguém que até que se confrontava quando vinha alguma situação de debate, né? Tem histórias aí folclóricas sobre isso. Depende do político também transformar toda essa rejeição ao político e através de algumas situações de equipe ou de vitórias, esse equilíbrio ser restabelecido entre as pessoas conversarem melhor sobre política e a partir disso sair coisas propositivas? Porque a campanha foi muito polarizada em 2018, né? Sim, com certeza. Eu acho que assim, o político tem que ter o perfil dele de gestão, saber o que está fazendo, como está fazendo, saber onde quer ir e onde ele quer chegar na situação de Estado. Estado com letra maiúscula, seja municipal, estadual ou federal. Tá? Agregando a isso, o político tem que ter vontade de estar com a população. Ainda que nós tenhamos redes sociais, existe o toque. É presencial. Ela é presencial. E conferir o problema também. É presencial, né? A gente tem feito isso nesse desafio que eu aceitei em ajudar na coordenação do doutor André Putinelli. A gente vai andando nas reuniões, nas pessoas, nas cidades, a gente vê testemunho da presença dele, né? Os fatos folclóricos que aconteceu quando ele foi prefeito de Campo Grande, quando ele... Aquela história de ir no posto de saúde. No posto de saúde de madrugada, não tem médico, ele ia atender e virar... Ele é médico, né? E atender como médico, né? Esses dias eu fiz uma reunião aqui na Inhanhá com o doutor André e minha filha, você foi atendida pelo doutor André no dia no Guanandiques, nós chegamos de madrugada lá, você passando mal, para nossa sorte ele parou lá o carro, não tinha médico, quem atendeu foi você. E a menina ficou, ficou assim, assustada porque como é que é esse feito, né? E tantos outros casos que vão se colocando por aí, né? E aquela fama do Moninho Vermelho dele andando em Campo Grande, fiscalizando as obras de madrugada, o episódio, quando nós tiramos o trilho do trem o trilho do centro de Campo Grande. Qual foi o impacto que teve? Nada. Ele anoiteceu e não amanheceu. Toda a extensão do trilho. E ele fiscalizando a madrugada inteira a retirada do trilho de Campo Grande. Agora a história do doutor André é de um político com muita autonomia, coragem e ação. Hoje, os aparatos da lei e a condição da gestão pública, você que entende tão bem de gestão pública e tem especialização nisso, ela dificulta, amarra mais o gestor? Ou o gestor acaba se escondendo nas situações e é uma chance dele também justificar o que não está fazendo? Eu acho o seguinte, existe muita burocracia, né? Eu acho que nós poderíamos ser menos burocrata para atingir lá na ponta, né? Eu acho que, mas de qualquer sorte, existe um regramento, a gente não pode fugir desse regramento. Nós temos que ser ágil dentro do regramento, entendeu? E dá para fazer isso. Dá para você ter uma equipe eficiente, competente, cumprir o que manda o regramento jurídico com agilidade. Então, se você montar... Você fala assim, é o olhar do gerente mesmo. Né? Quando o gestor público ele passa e fiscaliza o andamento das coisas. Isso. E a tecnologia nos ajuda muito nisso, né? Você tem um programa que você consegue filtrar tudo isso para poder te dar agilidade em respostas mais imediatas, você consegue fazer tudo isso dentro do regramento legal e atingindo a população, atingindo no bom sentido, né, atendendo a população lá na ponta. Então, se você fizer como sempre teve uma equipe eficiente, né, a gente consegue. Você vê assim, o doutor André, em 8 anos de governo, foi 74 mil casos, foi o maior programa habitacional do Brasil. Então, quer dizer, com tudo sendo perfeito, tudo, não dá para se fazer. Então, você montando uma equipe legal, você consegue surfar, digamos assim, dentro de toda essa burocracia e para atingir na ponta sem menos problemas. São vários planejamentos. Planejamento financeiro, planejamento de ação, planejamento da própria execução das coisas e tal. Você tem que ter uma equipe que consiga planejar, sem ser chato, não mudando de novo. Como é que você tira um trilho de trem numa cidade, dentro de uma cidade, eu acho que sem impacto nenhum? A pergunta da segunda década desse século é outra, né? Como você termina as calçadas? Porque a calçada virou prioridade de Campo Grande,
né? E nunca se cuidou tanto de calçadas, acho que é importante isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não era uma promessa de campanha, né? E aí também o não término das calçadas e mudanças e mais mudanças, as pessoas às vezes ficam até sem entender como isso é uma situação sui generis, né? Se eu fosse o prefeito, eu não teria feito isso. Eu acho que nós temos outras coisas para ser feitas, nós temos outras prioridades. Por exemplo, em 97, nós tínhamos 167 favelas em Campo Grande. Em 2004, nenhuma. Foi a única capital do Brasil sem favelas. Hoje nós temos 41 favelas. Então eu acho que tem outras prioridades. Acho que não, tenho certeza de outras prioridades. Diferentemente de dinheiro carimbado, tá? Eu acho que calçada não é prioridade. Embora existe, com relação à acessibilidade, tá? Que nós tenhamos um passeio público acessível. Aí eu faço uma pergunta para você, Bruno. Quem foi que disse que piso tátil é acessibilidade? E por que piso tátil tem cor? Difícil de entender. Piso tátil isso geralmente é convencionado, né? Deve ter os órgãos ali que auxiliam a prefeitura. Piso tátil é para obstáculo. As pessoas com deficiência visual, elas querem saber se ali tem uma calçada, se tem um degrau, se tem uma árvore, se tem um poste, se tem uma curva, ou seja, ele é um setor de sinalização. O piso tátil nas calçadas, para as calçadas para mais de 2 metros, ele dá uma referência se eu estou para cá ou para lá. Em calçadas que são aqui de Marco de Campo Grande, que não tem esse tamanho todo, né, que são menores, ele dificulta o próprio pessoa com deficiência, ele dificulta o idoso que está andando, ele dificulta uma mãe com um carrinho, uma pessoa ou um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, é uma invencionice isso, que vai de encontro o que é acessibilidade. Então, eu estou dando vários motivos que não é nesse viés que está sendo feito, se nós temos outras prioridades. Agora, o André te convence, eu acredito que quando ele tem as pessoas estratégicas, ele conversa com cada uma para poder agregar e trazer para o time dele de novo. Ele te convence a sair de um período congelado lá e voltar para a política, que é uma paixão sua e tal. Como foi essa conversa? Como tem sido esse relacionamento? Como tem sido o próprio André, como eu falei, é um dos candidatos com idade mais avançada, com tanta energia e buscando tentar retornar ao poder, retornar ao mandato de governador. A primeira conversa com o Dr. André foi que ele queria que eu fosse candidato a deputado federal. Eu declinei do convite, falei que não quero ir para o play por enquanto, como a gente fala. E aí, concomitante com isso, ele pediu se eu poderia ajudá-lo na coordenação. Eu aceitei o desafio, tenho muita gratidão pelo Dr. André Puccinelli. Como eu já havia dito, eu assumi como diretor no governo dele, como prefeitura de Campo Grande, e ali ele me abriu portas. Eu soube aproveitar as oportunidades que tive desde a minha vida. Como eu passei na Marinha, foi minha mãe que me oportunizou estudar para eu passar na Marinha. Aí dali para frente, quando eu fiz o concurso para auditor fiscal, eu consegui aproveitar as oportunidades que a vida me ofereceu. E eu sou muito grato ao Dr. André por isso, e a pior coisa do ser humano é ingratidão. E com esse viés que ele tem na cabeça dele, de uma equipe nova, uma equipe com esse dinamismo que eu havia dito há pouco tempo com relação a que a gente consiga fazer os resultados andarem de maneira mais célere, digamos assim, para atender lá na ponta. E com o apelo que foi criado no meio da rua do Volta André, né? Criou-se aquele apelo do Volta André, Volta André, Volta André. Ele aceitou esse desafio do Volta André, então nós estamos nos organizando dentro dessa linha de raciocínio para que a gente possa disputar uma eleição, uma pré-candidatura. E ouvindo as pessoas na rua, existe esse saudosismo do André, do prefeito André Puccinelli, do governador André Puccinelli. Isso nos motiva. Você vê os resultados das eleições, resultados de pesquisas que estão passando por aí, ainda que empírica, porque tudo é pré-candidatura, né? Tudo, a gente só vai saber quem são de fato e verdade os candidatos depois das convenções, que começa de 20 de julho agora a 5 de agosto. A nossa vai ser 5 de agosto. Então, hoje esse é pré-candidato, aquele é pré-candidato. Alguns partidos que vão lançar 25 deputados estaduais têm mais pré-candidatos. Na convenção pode lançar só 25. Nós também temos mais do que 25 no MDB. No dia 5 vou lançar só 25. Então,
ela está nessa pré-candidatura, são pesquisas assim, né, ainda tem muita gente indecisa, muita gente que não sabe, muita gente que ainda não está focada na política como a gente queria que as pessoas tivessem. Eu até tenho dito que sorte que a Copa do Mundo vai ser em novembro, porque não mistura a Copa do Mundo com a eleição, porque o futebol realmente tira o foco. Então, quer dizer, esse desafio de estar na Fundação da Pinelli é muito gratificante. Nós temos números a apresentar, porque nós somos case de sucesso, e a confiança de que isso possa ser materializado nos próximos governos. Quase tem uma eleição pela frente, onde existem dois protagonistas nacionais, Lula e Bolsonaro. As pessoas se dividem aí nessa discussão e alguns entre nenhum e nenhum outro e tal, tudo mais. O André é uma marca própria. Não se conversa do André, pelo menos se conversa do regional e não se agrega tanto a isso. Mas certamente por parte do eleitorado ele vai ser cutucado com relação a isso. Ele foi governador numa época que o Lula foi presidente da República, que a Dilma depois foi. O Bolsonaro não deve ter conhecido muito, mas são estilos até um pouco parecidos pela autenticidade. Como que você imagina essa eleição aqui em Mato Grosso do Sul afetada ou influenciada pela eleição nacional, já como eleição que as pessoas vão para decidir deputado federal, deputado estadual, governador, um senador ou senadora e um governador. Um presidente da República, né? Um presidente da República. Olha, como nós estamos numa pré-campanha e de certa feita está bem dividido o que está se tratando no campeonato nacional, digamos assim, nós estamos nos preocupando com a pré-campanha do Dr. André Butinelli. Embora nós tenhamos uma linha de raciocínio, embora nós tenhamos uma linha de comportamento, embora nós temos uma linha que estamos apresentando para Mato Grosso do Sul, nós estamos mensurando o que o povo quer. Qual que é a linha de raciocínio que o povo quer. Eu tenho feito algumas reuniões pedindo apoio para o doutor André, apresentando, até discutindo o plano de governo para que a gente possa fazer nós já temos uma espinha dorsal do plano de governo, né? E a gente tem conversado nas ruas da mesma maneira que está conversando comigo aqui agora. Como que vai essa discussão mais prática? Porque as pessoas hoje em dia estão discutindo se é esquerda, direita, se é esquerda, direita, aí você fala, não, vamos discutir esse problema e como se resolve ele. Assim, essa discussão de esquerda e direita, ela não chega lá na ponta, tá? Na ponta você fala de quem está precisando, de quem tem que falar. Né? Lá na ponta, eles falam o seguinte, eu não comi arroz, eu comi arroz, não estou comendo hoje, o preço da gasolina como é que está, o preço do gás como é que está. Estou sem emprego. Estou sem emprego, então quer dizer, eu não sei o que acontece no cenário nacional, eu sei que está repercutindo. Na ponta ninguém está falando de calçado, você que está andando, tudo. Ninguém fala de calçado. Sabe, aqui embaixo... Não, porque é uma dúvida minha. Aqui embaixo, a pessoa está preocupada com o seguinte, eu não tenho emprego, a pandemia veio e botou uma galera desempregada, você vê a quantidade de aplicativos que hoje tem, né? Porque é uma alternativa para que as pessoas estão fugindo para isso. Então, quer dizer, quando fala-se em discussão no cenário nacional, as pessoas falam assim, eu estou passando fome hoje, olha o preço do gás. Eles não têm a dimensão se a economia está mais forte, se o Brasil está promissor. Eu não tenho essa dimensão do que era, o que está agora, o que melhorou, o que piorou. Eu sei que lá na ponta, o que vocês estão fazendo em cima não está chegando aqui. Então, existe essa onda na massa, e eu vou te dizer que a maioria quem vota, não é a classe A e a classe B que elege, quem elege é a galera aqui de baixo que está lá sofrendo e precisando que alguém vá ao encontro delas. Então a discussão está nesse área. Então não tem essa discussão de direita e esquerda. Direita e esquerda está na classe A e B. Na rede social. Na rede social. O André de hoje, você falou, porque é de sucesso e tal. O André de hoje, no que ele é diferente? Porque, naturalmente, o André foi um político vencedor a vida toda. Teve uma carreira muito promissora desde cedo, foi secretário de governo, secretário de saúde e do governo do Pedro, né? Do Wilson Barbosa, foi deputado também, depois ele se transforma em prefeito, uma eleição super difícil, faz um mandato que as pessoas lembram até hoje, foi governador também do estado, mas depois de lá para cá, além de toda essa mudança que envolve a política, que envolve para todo mundo, ele tem hoje a discussão do aquário, né, que muita gente não gostou de ter sido feito aquário,
ou da forma como se demorou para ter sido feito o aquário, e até da questão do fato de ter sido preso e do tempo que ele ficou fora da política. Ele é diferente em alguma coisa, você vê ele diferente, ele se adapta, que é uma condição importante para um vencedor, ou ele, apesar de tudo isso, conseguiu manter a essência, e isso é um trunfo talvez para um momento desse em que ele está enfrentando adversários pesados. Um ex-prefeito de Campo Grande, no caso Marquinhos Strade, um candidato do atual governo, você tem candidato de nicho, como é o caso do Contar, né? A Rose Modesto aí também se posicionou bem nessa campanha. Então você tem vários outros aí, e cada um com o seu discurso, cada um com a sua condição. No que ele é diferente, no que ele conseguiu manter a essência? Olha, a essência do André Bustinelli, trabalhador. Né? Tudo que aconteceu, a injustiça que aconteceu com ele em 2018, que já estava liderando as pesquisas em 2018, e tiraram ele do play, como nós falamos, de maneira muito cruel. Tanto é verdade que todas as ações, todas as decisões do juiz que estava à frente do caso, elas caíram. A prisão dele foi completamente ilegal, ratificada pelo TRF e depois pelo STJ. E a denúncia permaneceu. Que determina a eleição de 2018. Isso. A denúncia permaneceu, foi nomeada uma nova juíza, um juiz para o caso, para ver como é que vai ser o desdobramento de tudo isso aí. O que eu posso falar do Dr. André Bustinelli hoje, ele bem melhor do que ele era. Bem melhor. Hoje nós estamos com o mesmo pé no acelerador do empreendedor que é e que foi, uma visão social. Né? Eu até tenho dito para ele o seguinte: nós estamos transformando cimento em fomento. Né? Vou voltar ao tema da casa. Né? Eu não só construo casa, eu gero emprego, eu dou dignidade, eu acolho família, eu dou assistência à família. Entendeu? Um governo mais humanizado. Um governo mais humanizado. Uma ideia de governo mais humanizado. Uma ideia é transformar aquilo, quando eu faço quando eu ligo um município ao outro, ou quando eu faço umas vias vicinais, ou quando eu troco as pontes de madeira para concreto para a agricultura familiar, eu estou incluindo o produto lá na ponta para ele poder vender e ter seu sustento e sustentar sua família. Entendeu? Então, a coisa ela não é só fazer, é entender o porquê que eu estou fazendo e o que nós estamos fazendo. Vou dar um exemplo de inclusão social. Mata do Jacinto, favela do Polonês, e aquele hiato entre a Mata do Jacinto e a Mato Grosso. Quando ele faz o sóter, que bota aquela avenidona, bota a casa em volta do sóter, faz aquele parque do sóter maravilhoso, e as pessoas caem na Mato Grosso, é inclusão social. Fazer aquela volta toda, que de repente eu incluo todo mundo dentro de um cenário de shopping Campo Grande, na Afonso Pena, em todas as vias, né? E todas essas marginais que circundam aqui Campo Grande, quer dizer, uma visão é traduzir isso de só empreender, como incluir as pessoas. Pensar macro. Pensar macro. Essa é a visão dele, e é uma visão que ele tem interessante tudo isso, porque quando ele sentar na cadeira de governador, se assim Deus permitir e tudo permear, ele já sabe o que ele fez, o que deu certo, ele sabe o que ele fez, o que não deu certo, e aquilo que ele não conseguiu fazer. Né? Só que de um ponto de vista muito mais humanista. Para finalizar, você acha que, na tua visão também, de alguém que entende muito a política, você é considerado por vários políticos como uma pessoa muito inteligente nessa Obrigado. arte e alguém muito bem articulado, o que define essa campanha? Os debates, a rua, a rede social, o handicap de cada um? Eu acho que é um combo. É um combo, né? E o que as pessoas querem é aquilo que eu havia dito. Isso está lá na ponta. Eu quero saber quem é que aqui na ponta vai ser privilegiada, né? Do ponto de vista coletivo, não do ponto de vista individual. Né? E esse debate sendo feito dessa maneira. E as propostas que nós estamos promovendo, e as discussões que nós estamos fazendo, e a reciprocidade da sociedade em relação a tudo isso, é que está ponderando o que é melhor para a coletividade.
Quem é que faz uma gestão plural? Quem é que faz uma gestão para o povo? Quem é que vai ao encontro de ter esse contato? Porque não dá para fazer uma política de distanciamento. Ainda que eu seja um bom gestor, se eu não tiver o diálogo, se eu não tiver presencial, se eu não tocar nas pessoas, se eu não andar perto das pessoas, se eu não falar com as pessoas, esse meu fica muito frio. Fica muito frio, fica muito distante. Então, eles querem realmente um gestor que dê resultado, mas que nos acolha. Obrigado aí pela entrevista, feliz Obrigado aí a você, eu falar fico contigo. feliz. Muito obrigado pelo convite.